Saudações a todos, sou Marcos Areno, Babalaô e Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, né? Um blog que tem texto, blog convencional, www.urumilá-fa.com.br. Então esse é o endereço, hein? www.urumilá-fa.com.br. Esse endereço existe desde a época do Orkut, muito tempo atrás. E tem muito texto lá, não tem todos os textos que deveria ter, mas tem bastante texto, que quem gosta de ler vai encontrar um bom lugar para adquirir conhecimento. Muito bem, então, nesse vídeo aqui, se você quiser ficar até o final, claro, né? Eu vou fazer um complemento sobre aquele vídeo que eu falei sobre candomblé, porque o candomblé é complicado, né? Como é difícil perceber o candomblé. Fiz um vídeo recente aí. Se você está vendo a sequência, é só buscar a sequenciazinha, um próximo a esse. Em que eu expliquei, né, como era complicado, o formato da religião, que não ajuda muito as pessoas que querem se aproximar de Deus, mas não querem se envolver demais. Eu fiz umas críticas que são todas críticas corretas, honestas, eu mantenho, acho que aquele é um grande problema. Mas aí eu queria comentar sobre algumas opções, né, que as pessoas podem achar, esse negócio de candomblé é muito complicado, exige muito de mim. E tem aqui um outro negócio, que é a mesma coisa, né, com o de orixá, que é a tal da santeria, ou então ó, a religião tradicional Yorubá, que a religião tradicional é muito mais africana, né? É o culto africano original. Muita gente deve pensar dessa maneira que eu estou falando aqui, né? Então é sobre isso que eu vou fazer. Eu vou fazer alguns comentários sobre santeria, sobre RTY, no contexto brasileiro, para você também ficar atento, né? Porque não são alternativas também muito diferentes ou muito boas para a gente, tá bom? Então se quiser ouvir alguns comentários rápidos, aqui no vídeo não vai ser longo, tá? Sobre esses outros cursos de orixá, fique aí, se não, cara, deve ter algum vídeo que interessa a você, tá? Então, não vai ser longo, tá? Eu sempre prometo isso, né? Mas assim, não vai ser longo não. Então, é isso mesmo, né? Existem, hoje muita gente entende que quando a gente fala de orixá é tudo igual, e que existem alternativas, né? Ou seja, os cubanos trouxeram a santeria tem tudo aquilo que tem o mesmo orixá que o candomblé oferece e não tem essa complicação toda, né? Que eu relatei lá do candomblé ser complicado, caro, um monte de gente, exige um monte de coisa. Então aí o pessoal acha, não, então eu vou já que eu tenho que me aproximar de orixá, vou para a santeria. Então vem os caras brasileiros da RTY, religião tradicional Yorubá, olha, essa é a verdadeira religião. O cara ainda parece com um monte de africano aqui, isso sempre impressiona muito. Então eu queria comentar sobre alguns aspectos dessas duas outras opções que vocês têm, que de fato são cultos de orixá, mas eu preciso dar uma explicada para vocês entenderem que a parada não é exatamente como está. Então, antes de começar a falar, eu vou falar primeiro da santeria. Eu queria lembrar a vocês o seguinte, bom, eu primeiro vou falar da santeria, depois quando eu falar da RTY eu faço os comentários que eu ia fazer agora, tá bom? Então, sobre santeria, né? A referência é sempre o vídeo que eu fiz sobre o candomblé, né? Então, eu entendo que a santeria não é uma boa opção. Se você está querendo fugir dessa estrutura formal do candomblé, você buscar a santeria não é uma boa opção, não, tá? Eu conheço um pouco da santeria, eu me mantive bastante distante, eu sou de Fá cubana, muita gente pergunta qual é Fá que você é, né? Não, eu sou de Fá cubana, gente. Sou de Fá de rama cubana, né? Por opção, não por falta de opção, não, por opção. Assim, prefiro lidar com os cubanos que são o que são, do que com os africanos que fingem que são qualquer outra coisa, que não tem nenhuma honestidade, caráter, é muito difícil. Então, assim, os cubanos são o que são. Então é muito mais fácil. Então, por opção. E por que a santeria não é uma boa opção, né? Primeiro, as pessoas podem achar assim, não, mas a santeria é culto de orixá. É verdade, todo mundo se diz culto de orixá. Mas aqui no Brasil também tem muita gente que diz que tem orixá e, é verdade, não tem orixá nenhum, né? Por exemplo, Umbanda. Tem muita gente que diz que tem casa de Umbanda com orixá, não é isso? Então, assim, essas casas de Umbanda que o cara diz que é Umbanda, mas também tem orixá, aquilo ali é só uma fantasia, né? Normalmente, eu sempre faço a crítica, são pessoas que eram de candomblé, não tiveram a disciplina para ficar todos aqueles anos, não tiveram a determinação, ou seja, não seguiram aquilo que deveriam seguir, saíram fora, aí montaram uma umbanda
e botaram ali uma coisa de orixá para poder se satisfazer. É sempre uma opção muito ruim. Essas umbandas que tem orixá são opções muito ruins, muito ruins. Só para fazer já que eu comecei a falar de umbanda, eu vou ter que falar um pouquinho mais. Olha só, mesmo em casas de umbanda, você, de alguma maneira, dependendo da origem da pessoa, dependendo de uma série de coisas, sempre você poderá ter ali naquela casa de umbanda manifestação de orixá, tá certo? Manifestações legítimas, corretas. Por quê? Porque o orixá está sempre presente na gente. Se aquela pessoa tem alguma origem, o orixá já passou pelo culto, não sei o quê, aquilo vai se manifestar, tá certo? Então, assim, não existe essa coisa, não, se está na casa de umbanda nunca vai poder aparecer, não, vai poder aparecer. O que não é correto é você tocar uma casa de umbanda, no qual eu já expliquei que as diferenças de umbanda e candomblé, que lida com espíritos de aie, espíritos que são corporados, os eguns, para trabalhar, para fazer um determinado tipo de trabalho com as pessoas, e aí você ficar ali querendo puxar, não, tem um lado do candomblé aqui que eu fico fazendo, a parte de orixá. Eu acho que isso não é correto, já vejo isso acontecer muito, já surgiram bandas que se chamam de Omolocô, é a última, né? Agora é o pessoal de Angola que acha que pode tudo. Agora pode tudo porque não é nada. Então, assim, isso não é legal. Então, mas eu estou dizendo o seguinte, olha, gente, o que eu estou querendo dizer aqui, orixá por orixá, não estou aqui, o assunto aqui não é umbanda. Orixá por orixá também tem aqui, né? Então você tem que tomar cuidado quando o cara fala de orixá, porque nem sempre é o culto de orixá que traz na sua essência, sua prática, que toda a liturgia, tudo aquilo que teve, os ritos e liturgias que devem fazer parte do culto de orixá, se você quer estar na religião de orixá, porque isso tem um formato, né, para trazer aquilo tudo, né? Parece que eu estou fazendo formalismo aqui, ortodoxia, mas sim, olha só, eu sou ortodoxo, eu gosto de ortodoxia e acho que tem sentido toda aquela construção do candomblé. No que pese eu ter criticado, que negócio todo, na minha visão, isso sim tem sentido e tem benefícios, tá certo? Bom, ponto, né? 7 minutos gastos com essa introdução. Vamos ao que interessa. Então, por que a santeria não é uma boa opção? Primeiro, porque ela foi feita para a cultura e para o povo cubano. Aquilo, assim como o candomblé foi construído para o povo brasileiro, que incorporou a sociedade, as pessoas, linguagem, hábitos, cultura social, sabe, história. A santeria é isso para os cubanos. Até a parte de musicalidade é totalmente diferente, né? Mesmo na santeria, toda essa parte de cantiga de orixá, que você sempre gosta daquela oralidade africana que vem, né? Cara, aquilo tudo na santeria é tudo uma rumba, né? Aquilo tudo, assim, é totalmente diferente. Eu posso dizer que talvez os cubanos se sintam confortáveis com aquela oralidade, com aquela vocalidade. A gente fica olhando aqui e fala assim, gente, o que é isso, né? A gente não está acostumado com aquilo, porque é isso aí, né? Então o candomblé, ele foi, né, estruturado para a nosso povo, a nossa cultura, reflete o que somos nós. Então, a estrutura do cubano, a forma de proceder, agir, fazer, sempre vai ser de um outro povo que desenvolveu isso aí, tá? E o que acontece quando você compara com o candomblé é que as pessoas podem achar que é a mesma coisa. É tudo culto de orixá. E porque ali eles oferecem um monte de facilidade. Então aquele monte de problema que eu elenquei em relação ao culto de orixá, de ser intrusivo, de te envolver, de criar criar obrigações e ligações com o terreiro, de você ter que estar presente, aquele tempo longo de formação, né, sabe? Que uma pessoa de você virar um sacerdote, você entra ali, você vira um sacerdote, você não tem o círculo externo, você está sempre no círculo interno, os tempos são longuíssimos, né? Ou seja, uma pessoa antes de se iniciar leva anos para poder se iniciar. Eu fiz a crítica de quem se inicia rápido, né? Ou depois, mesmo que se inicia, para você sair do ciclo de iniciação, você leva 7, 8, 9 anos. Se quiser ser autônomo, então um processo de formação lá, porra, se fácil, alcança 15, 16, 17, 20 anos, né? E com muito formalismo, com muita liturgia. Então, aí no que vai acontecer na santeria? Ele vai encontrar nada daquilo. Puxa, que legal! Assim, olha só que não é a mesma coisa, né? Tá certo? Não é a mesma coisa. Por exemplo, a iniciação de candomblé que você faz em, no mínimo 30 dias, você que leva uns 40. Cara, os caras fazem 7 dias. 7 dias. Cara, em 7 dias que a gente dá boria aqui em 7 dias, né? Então, assim, os caras fazem 7 dias. Então, não é a mesma coisa. Assim, não é a mesma coisa, tá?
E por que não é a mesma coisa? Primeiro porque Cuba, cara, você tem que lembrar que Cuba é uma cultura insular, é uma ilha, né? Toda ilha, toda cultura insular é muito pobre, talvez muito pobre. Ela é mais pobre que culturas continentais, né? Assim, isso é evidente, óbvio, ainda mais de quanto menor a ilha, menor o interesse, menor o fluxo e menor a troca, né? Então toda a cultura insular é muito pequena, né? Outra coisa é que eles sempre foram muito afastados da raiz africana, né? Quando você busca assim, o que pesa essa busca dessa raiz africana, é sempre uma coisa muito questionável, mas eles se afastaram demais, assim, eles não tinham, a ligação, enquanto que a nossa ligação aqui foi muito forte, né? Houve um trânsito maior lá, é mais distante, não sei o que, talvez, mas eles se isolaram, de novo, uma ilha se isola, tem muito menos interesses econômicos de atrair coisas, eles se isolam demais. Então, assim, a distância que eles têm do que é a religião, da teologia da religião, da cosmologia, né, da cosmogonia da religião, é muito grande. Eles acabaram criando, com sinceridade, a gente olha lá, o que tem lá, existe uma religião, existe uma prática. Como eu falei, eu já conheci muitos anos atrás, eu conheci muito mais que 10, muito mais que 15 anos, eu já conheci os sacerdotes cubanos, né? Porque não, eu não gosto de falar esse nome, que aqui pegou uma conotação tão negativa, né? Os oriaté, eu já conheci oriaté, uma senhora, um senhor, dois senhores. Cara, eu já falei com pessoas e eu pesquisei, né? Já fui ler livros para ver como é que eram os ritos dele. Cara, são muito legais, muito bem feitos, muito bem arrumados, lembram muito o que a gente faz, né? Inclusive os ritos, como descrito, os ritos de Lucumi, né? Como descritos no livro, quando eu comparo a forma como são feitas aqui para esse pessoal que é ligado a Ifá, cara, é muito lixo, né? Aqui, cara, assim, os caras têm lá um cuidado, reflete todo aquele cuidado, toda aquela atenção, todo aquele negócio, e aqui o pessoal faz de qualquer maneira. Apesar disso tudo, eles se afastaram demais, eles criaram um negócio, eles criaram um orixá próprio, inventaram orixá, inventaram um nome, inventaram teologia. Ele tem uma série de coisas que se afastam, né? Então, fora isso, né, a própria questão de Yorubá, né, eles inventaram a tal de língua de santeiro. Língua de santeiro, cara, é uma corrupteira de Yorubá que mistura palavras que parece com Yorubá, com espanhol, com o jeito e o acento de espanhol. O próprio espanhol de cubano é uma coisa que só cubano tem, né? Não sei se vocês sabem, existe uma graça aí do acento, né, da forma de falar do espanhol aqui na América Latina inteira, né? Cada um fala de um jeito e tal, não sei o que, tem umas características. Quando você aprende espanhol, você aprende a tentar diferenciar os sotaques, os acentos, né? Cara, o deles é uma coisa completamente distinta de todo mundo, você quase não entende o que eles falam, né? Então, criou esse negócio todo. Então, isso é muito separado. Enquanto aqui no Brasil a gente tem essa preocupação de fazer curso de Urubá, lá não tem nenhuma. Eles falam uma coisa totalmente diferente e você tem um dicionário de santeiro, porque senão você não vai entender, né? E a própria questão de mitos, né? Com esse negócio de criar uma teologia, uma teogonia, tudo próprio, eles criaram outros mitos, ressignificaram o orixá, orixalizaram as coisas da forma dele, criaram os mitos dele, né? Pataquis, que são historinhas que eles inventaram para eles, né? Então, então o que acontece ali? Você não tem uma equivalência, como a gente tem no Candomblé, de Candomblé com os Yorubás. É muito difícil, muito difícil. E a outra coisa, né, que enquanto no Candomblé a gente valoriza a iniciação, está formando uma pessoa, vai ter incorporação, o processo deles é muito rápido, é um processo de 7 dias que inclusive não obriga nenhuma iniciação, perdão, incorporação. O cara, é raríssimos os casos de incorporação, o próprio entendimento dele, né, disso, né, as liturgias de montagem de assentamento, né, de bar, que é uma coisa importantíssima no Candomblé, existe uma ligação pessoal, tem nada daquilo. Quando a gente vê, eu falo assim, gente, onde está o elemento pessoa, espírito, né? Ori eles nem sabiam como fazia. A gente aqui no Candomblé, o Ori está em torno de tudo. Lá não tinha nada disso. Então, assim, cara, é muito diferente, né? E o que acontece lá também é uma mistura muito grande, né, com o banto, que lá teve uma cultura banto forte, e com o palo, né? E com uma feitiçaria danada. Então, o próprio Lucumi é uma mistura. A gente olha ali, você não sabe o que é Urubá, o que é banto, o que é palo. Palo é a feitiçaria baixa que eles têm lá, né?
Então, aquilo tudo é um processo muito, muito confuso, entendeu? Então, assim, pessoas que conheceram eles com intimidade, né? Eu conheci algumas pessoas que conheceram eles com intimidade, não eu, né? Outras pessoas conheceram. Eles falam assim, cara, olha só, aquilo me lembra muito um candomblé de caboclo, né? Que tinha antigamente aqui, ou um Umbanda Molocô. As pessoas fazem isso, por isso que eu citei o negócio da Umbanda no início, né? Agora vocês vão entender dele, né? Lembra isso, então assim, não lembra muito longe no candomblé, né? Por exemplo, não tem herê lá, a incorporação, assim, porque não tem incorporação, tem muita coisa que a gente que finge ter incorporado, muito mais do que aqui, né? Muito mais do que aqui, né? Aí eu queria que você me perdoasse por eu estar fazendo todas essas críticas, porque eu tenho que mostrar, para pontear quais são as diferenças. Essas são as diferenças. Então você não. O que eu estou querendo dizer aqui com essas diferenças? Todas essas críticas por alto que eu fiz aqui, né? Mais uma vez, eu não gosto de tratar esse assunto de santeria, porque muita gente fica aborrecida, e eu não estou afim, não é meu interesse nem falar de santeria. Eu digo assim, se você quer se envolver com santeria, cara, seja feliz, cara. Eu estou só dizendo o seguinte, olha, o que eu estou tentando dizer assim, eu como sou uma pessoa de candomblé e valorizo esse negócio de orixá, quando eu olho o santeria, eu digo assim, cara, olha só, você pode fazer o que você quiser, tá certo? Você só não pode falar que ele é igual ou equivalente ou ele é parecido com o candomblé. Entendeu? Então assim, fala com, não, eu gostei mais de lá, ótimo. Agora, não vá para a santeria dizendo assim, não, é um equivalente ao candomblé, então vou ter que orixá. Isso é uma coisa que me ofende muito, né? Me agride assim. Por quê? Porque como eu conheci muito o candomblé e vi as práticas de santeria aqui no Brasil, vi pessoas que... Quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, mais uma vez, é uma umbanda, assim, não tem nada ali, cara, assim, não é que não tem, aqui tem o culto deles, tô sendo assim, tem o culto dele, não tem ali uma referência com o candomblé. Então, o que eu estou falando aqui, olha só, você não pode falar assim, não, fui para a santeria porque equivalente é mais fácil, olha só, é sobre essa parte da facilidade que eu vou falar agora. Assim, não é equivalente, não é parecido, não tem as mesmas bases, não tem os mesmos fundamentos, e não vai chegar no mesmo lugar. Não vai, tá certo? Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Olha, é uma religião separada que foi criada pelos cubanos, se desenvolveu e tem uns cultos, uma liturgia dessa aqui, e se você tiver afim disso, você vai lá. Mas não pode, porque você usa o nome orixá, lembra que até aqui no Brasil, por isso que eu falei de início da Irã, falei no início da Umbanda, porque a Umbanda também fala de orixá, e você vai descobrir que não tem nada a ver, né? Tem muita gente que, não aqueles orixá de candomblé que realmente às vezes se manifestam na Umbanda, mas a Umbanda criou uns orixá que não são orixás, que são caboclos, que ganham o nome de orixá, lembra? Então assim, a Umbanda tem uma e olha que eu falo bem da Umbanda aqui, sempre elogio aqui, né? Então a Umbanda tem uma composição, assim, ela criou os orixá dela, que na verdade são orixás, são caboclos, mas ganham o nome de orixá, orixá A, B, C, D, tem um jeito diferente, cores diferentes, comportamento diferente, fundamento, assim, todo jeito da Umbanda. Ela chamou aqueles guias dela, que são guias, não são orixás, são guias, porque estão aqui no contexto do Aê, de orixá e fazem do jeito dele. Tem muita casa que faz em torno desses orixás caboclos que estão lá. Na minha visão, o pessoal da santeria é a mesma coisa, o lucume é a mesma coisa. Santeria é um nome vulgar, né? O certo seria lucume, né? Mas eu vou usar santeria porque vou usar o nome vulgar mesmo. Santeria é como se fosse o macumbeiro deles, né? E não. Então é diferente. Então, só, se você vai para isso, você tem assim, você está indo para uma coisa totalmente diferente. Você só não pode ir para a santeria. Não, eu estou aqui porque quando vai ficar difícil, eu vou ficar na santeria que é mais fácil. É isso, tem muita gente que vai para a santeria com esse negócio, porque a candomblé são dia que são 7, fala não sei o quê, papapá. Olha só, você está indo para uma outra coisa. Você jamais vai poder dizer que está substituindo uma coisa pela outra. Se você vai para a santeria, você fica feliz ali, você se realiza, você encontra Deus ali, você encontra a mensagem de Deus, somente, né? Você não pode entrar num negócio desse para fazer macumba, para fazer feitiço. Se você, beleza, se você está entrando para isso, vá para eles que você está no lugar certo, vai encontrar os palheiros ali, o pessoal que gosta de palo. Eles fazem muita coisa em torno disso, tá certo, né? Tem aquela coisa misturada. É isso aí. Se você está procurando outra coisa, que é aquela coisa do sentimento do orixá, né? De ser aconfortado, de ser acalentado pela comunidade que você pertence, cara, é outra história. Então, assim, que eu estou, né, voltando ao ponto, finalizando aqui, não seja equivalente. A outra coisa é buscar facilidade. Isso é verdade. Aqui no Brasil eu conheci muita gente que começou a fazer
que montou, que se ligou, não, eu sou da santeria, começou a fazer uma santeria brasileira aqui, que basicamente eram brasileiros que no candomblé seriam ogãs ou equedes, ogãs e equedes mal formados, pessoas com pouca ligação na casa. Porque uma pessoa que é ogã ou equede numa casa de candomblé e está lá dentro, com função, dentro do círculo íntimo lá do negócio, ele jamais vai sair de um candomblé, cara, não vai sair. Se ele saiu é porque ele estava na beirinha ali, tá certo, né? É aquele ogã que só tocava tambor, você tá entendendo? Né? O equede que era equede, mas não aparecia na casa, não introduzido na comunidade. Então tinha muita gente que estava envolvida com santeria e que no final das contas no candomblé eles não poderiam ser responsáveis por casa nenhuma, né? Porque o ogã equede não pode ser responsável por uma casa. Então tinha muitos desvios para isso, tá certo, né? Então toma cuidado. A outra coisa que eu também vou falar da RTY, né, é a questão da formação, né? Porque, olha só, candomblé, como eu falei, para você conseguir dizer que você tem uma boa prática, você entende, ou você tem autonomia para fazer um candomblé autônomo, você precisa dizer que, assim, cara, eu tenho o meu candomblé, cara, você vai precisar de uns 20, 25 anos de prática para poder falar isso. Por quê? Porque tem certas coisas que você leva ciclos para fazer aprender, não sei o quê, aproximar de pessoas, amizade. Você só aprende as coisas quando você faz, então você precisa de anos para poder ter aquilo, aproximar pessoas, fazer coisas, refazer. Então você gasta aí de formação numa casa original, sei lá, uns 14 anos, pelo menos, né? Você vai gastar numa casa 14 anos, para depois você, se você quiser ter uma sua casa, que já é uma responsabilidade muito grande, não é para qualquer pessoa. Cara, até você ter autonomia, ser uma pessoa autônoma, mais anos e anos de prática aí. Cara, o que eu estou falando é um tempo de longo prazo. E a santeria não é nada disso, né? Então assim, então é que eu estou falando, não é isso. É o seguinte, e essas pessoas que estão aqui no Brasil fazendo santeria, quanto tempo ficar dentro de uma santeria, né? O santeria não tem nem conceito de terreiro, né? Não tem nem conceito de família. Porque assim, cara, falta muito conceito teológico, né? O conceito da família, de você nascer do útero, que eu vou falar sobre um vídeo que eu vou falar sobre essa questão da iniciação, que é um diferencial enorme, né, do útero que gera a pessoa, de você nascer de novo. Cara, não tem como você fazer isso na santeria, não tem como se replicar, isso não é replicável na santeria. Assim, o sentido da iniciação, da feitura do candomblé não é replicável, você não vai chegar no mesmo lugar, porque a santeria é uma iniciaçãozinha que passa lá. Então, assim, as pessoas que optam por isso optam pela facilidade. Ao você optar pela facilidade dessa cultura espiritual, você está jogando toda aquela essência importante da religião fora e ficando só com um pedaço. Então, estou dizendo assim, aí, finalizando a santeria, o que eu queria dizer é isso. Se você gostou e se adaptou, ótimo, beleza, fica aí desse jeito lá. Não estou dizendo que não possa gostar, mas o que você não pode fazer assim, eu queria estar no candomblé, e candomblé é complicado, e eu vou então para ficar na santeria, que aí eu consigo fazer, que é mais fácil, ninguém exige menos. Então assim, não faça, assim, de novo, não faça isso porque não é isso que você vai obter. Você não tem alternativa, é um troço totalmente diferente. Você não vai nem, se você for para santeria, você não vai nem entender o que seria um candomblé. Não tem como, gente, não tem como. Tá bom? Então encerrei aqui o assunto santeria só para dizer para vocês isso, né, que não é uma alternativa a vocês saírem dessa complicação, dessa coisa intrusiva do candomblé. Isso não tem solução ainda, tá? Os outros grupos que também se aparecem aí como alternativa, menos talvez, depende do local, né? Não sei estatística disso. É o pessoal da religião tradicional iorubá. Sobre esses caras, eu posso juntar, eu não vou repetir essas críticas todas aqui, não tenho tanto contato com eles para saber o negócio deles, mas o que eu posso falar é o seguinte: uma parte das pessoas são brasileiros, e por serem brasileiros, eu volto para a última crítica que eu fiz, não tem experiência, não tem contato, não aprenderam, não tem como. Não tem como o cara falar, eu fiz uma viagem, fiquei 30 dias lá. Cara, olha só, não tem como. Mas eu aprendi com um cara que veio para cá. A pessoa que veio para cá, se ela veio para cá é porque ela não tinha espaço lá. Porque tem muitos países que são muito mais próximos para isso e tal. Então assim, cara, o cara que está num país fudido, Nigéria, e sai de lá e vai para o Brasil, porra, cara, você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para um lugar rico, né? Você vai fazer. Você vem para cá, cara, então assim, não podem ser o bambambam dos caras. E outra vez, se o cara tá lá bem na sociedade dele, se tem uma posição social, papapá, tem uma importância, a família,
O cara que está bem situado na sociedade, ele não vai sair do país dele para lugar nenhum, porque o país dele é o melhor lugar para ele viver. Se você é nigeriano, né, o cara que está lá na região Urubá, com toda a sua tradição, filhos, família, relacionamento, amigos, você, né, o trabalho, profissão, você não vai largar isso para migrar para outro país, cara. Migrar para outro país você se joga no espaço, não sabe o que vai dar. Então, para as pessoas que vêm para cá, com sinceridade minha opinião mesmo, não podem ter a qualidade das pessoas que ficaram lá, cara. Não podem ter mesmo. Então, aí você encontra duas coisas. Um, brasileiro que se diz da RTY e que aprenderam com revista em quadrinho, né? Ou assim, com curso à distância, EAD. Não tem como, né? O cara vai conseguir aprender alguma coisa. Ou ele não tem tempo para poder aprender, e quem vem para cá, não, mas o cara veio para cá e ficou me ensinando, está junto de mim esses anos todos. Cara, sabe lá quem é, não tem qualidade. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte: não pode ter qualidade intrínseca esse tipo de coisa, o RTY, né? E a outra coisa é que sobre a africanidade, as pessoas, então, assim, essa é a primeira crítica, né? Não tem qualidade intrínseca porque não há tempo de formação nem nada, que as pessoas não serão nada. A outra coisa é que sobre a africanidade, não, pois são africanos lá, não é verdade. O candomblé é muito mais africano que esse pessoal da RTY, muito mais. Porque o candomblé, tudo que a gente tem de herança africana, de conhecimento que a gente adquiriu lá a partir de. A gente adquiriu, incorporou no candomblé em 1840, até quando a Yara Sou foi para lá, voltou no seu 1847, quando trouxe as famílias, vieram africanas aqui para implantar o candomblé aqui, para implantar a religião aqui. Então o candomblé, ele é absolutamente africanizado, absolutamente africanizado. Aí, quando foi na década de 50 e 60, teve um movimento ali, não só aqui, mas no mundo todo, de se entender melhor a religião, que cobriu aqui, afetou Cuba, afetou aqui, mas afetou aqui muito forte. E quem que fala sobre as qualidades do candomblé, são os pesquisadores, antropólogos, estudiosos, são essas pessoas que elegeram o seguinte: não, olha só, aqui sim eu tenho uma religião que tenha uma pureza chamada pureza africana, na verdade não é pureza africana, é pureza da religião, assim, a pureza dos ritos, da teologia, das práticas, liturgia. O pessoal encontrou. Então quem elegeu isso não somos nós brasileiros, foram pessoas de fora do mundo todo que olharam a santeria, o voodoo e não sei o que, vão julgar e falar assim: olha só, de tudo isso, aonde tem o que importa é aqui no Brasil. A gente foi eleito, gente. O candomblé foi eleito pelo mundo, não foi eleito por nós mesmos. Então quando eu defendo o candomblé, digo que ele é superior, que um montão de coisa, é a minha opinião, né? Mas assim, esses caras não, esses caras viram essas coisas todas e trouxeram a oposição deles. Então é isso que eu falo sobre a questão da RT. Então não é uma alternativa. E ele adota as mesmas facilidades, ele oferece as mesmas facilidades. Não tem proibição de nada, você pode tudo, aparece quando quer, tudo em 7 dias. De novo, eles estão ali vendendo facilidades, cara, estão vendendo simplicidade, tá certo? Então, assim, é isso que você tem que tomar cuidado. Então, eu quero encerrar, né? E o objetivo nessa meia horinha aqui que a gente está falando era só isso, né? Como eu expliquei para vocês, que o candomblé, se você está interessado na religião, você de fato tem dificuldades, é ruim porque o formato é complicado. Eu falei, gente, tome cuidado, o formato é complicado, muda a divisa de vocês. Mas, por outro lado, ele tem um monte de coisas legais ali dentro. Quando você pertence à casa, você tem que mudar a sua vida. E aquilo ali muda muito, faz muito bem para vocês. Cara, aí você, mas tem gente que não gosta. Olha só, gente que não gosta sempre vai ter, tá certo? Até por bons motivos ou por maus motivos, tá certo? Então, mas o candomblé é uma coisa, a minha crítica em relação ao comentário foi ao fato de ele ter esse formato intrusivo e não ter um formato mais amplo. Essa foi a crítica que eu fiz no meu vídeo anterior, né? Ou no outro vídeo. Aqui eu estou dizendo para vocês, finalizando, o seguinte: olha, claro, sim, existem outras, que não tem alternativa ao candomblé. Essas outras coisas que se apresentam como alternativas são coisas diferentes, não são equivalentes. Se você está buscando essa relação com o orixá, se você está buscando todos aqueles benefícios do candomblé, essa é uma boa frase, você não vai encontrar eles junto com essas facilidades que a santeria no Brasil aqui, porque eu não posso julgar de Cuba, a santeria no Brasil aqui e a RTY aqui no Brasil oferecem, que esses caras são vendedores de facilidade, tudo pode, tudo é bom, você não tem proibição de nada, faz como quiser, não sei o quê.
entendeu? E, faz as coisinhas, os caras não têm a menor compreensão, assim, essas pessoas não têm a menor compreensão. E mesmo as pessoas que já passaram, o cara disse, não, eu passei pelo Candomblé, agora eu tô aqui. Mentira. Mentira. Pessoas que passaram na porta da casa do Candomblé e foram lá, não é uma pessoa que ficou ali dentro, que entendeu, porque se você fica ali dentro, você entende, você aprende, você vê como é, você respeita, segundo, você fala, cara, como é que eu vou construir alguma coisa similar sem toda aquela complexidade? Não dá para fazer essas coisas dessa forma feitinha. E o que eu falo, por isso, vale para os dois, né? Não tem como pegar brasileiros que estão adotando isso, passaram semanas com algum contato com o cubano, achar que vão conseguir aprender, coisa que no Candomblé a gente leva 20 anos, como eu falei, 15 anos, 15, 20 anos para você aprender. Dependendo da sua posição, né? Alguém pode aprender bastante coisa em 10 anos, mas assim, você não consegue aprender tudo, não tem um curso lá, você aprende fazendo, vendo acontecer a primeira vez, a segunda vez, pela repetição, aí você fica experiente naquilo, então realmente é necessário muitos anos, porque a formação é pela experiência, pela vivência, entendeu? Então, o que eu dizer isso, né? Não busque isso como alternativa, por eu ter dito que o outro é complicado. Olha, não são boas alternativas. São alternativas, mas são diferentes, tá certo? Né? Vou finalizar com essa colocação. São diferentes. Santeria do jeito dele, RPY do jeito deles, tá certo? Eu fiz aqui as críticas deles comparando com o Candomblé, porque eles gostam muito de se falar, né? Essas pessoas adoram se posicionar. Candomblé é isso, Candomblé é aquilo, gostam muito de falar mal. Só que eles têm o pezinho sujo e o rabinho também, tá certo? A bundinha suja também. Beleza? Lamento. Bom, espero ter ajudado vocês com alguma coisa, tá bom? Abraço a todos, tchau.